Olá pessoal, tudo bem? Mais uma correção de prova, vamos falar da VUNESP Taubaté, professor de Educação Infantil 1, que não foi uma prova fácil, tá? Foi uma prova exigente, uma prova caprichada, né? Então, para o pessoal que vai fazer concurso da VUNESP, pessoal que está aí se preparando para São Paulo, é muito interessante observar essas provas, né? Observar aí como que a VUNESP vem perguntando, e essa foi uma prova que trouxe aí muitas questões sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil, né? Já começamos aqui na 26, e aí que ele tem 3 volumes, né? Dedica um deles ao âmbito da experiência de conhecimento de mundo, o qual apresenta 6 eixos de trabalho, entre os quais chamados natureza e sociedade. Na parte relativa a tal eixo, lê-se que os componentes da paisagem são tanto decorrentes da ação da natureza como da ação do homem em sociedade. Se por um lado os fenômenos da natureza condicionam a vida das pessoas, por outro lado, o ser humano vai modificando a paisagem à sua volta, transformando a natureza e construindo o lugar onde vivem em função das necessidades diversas. Aí, de acordo com Ressenei, o fato da organização dos lugares ser produto da ação humana em interação com a natureza abre a possibilidade de ensinar às crianças que... E aí, gente, só para esclarecer uma dúvida importante, sempre que a prova da VUNESP, ela sempre traz assim, de acordo com o documento tal. Então, você tem que sempre responder de acordo com aquele documento. Muito cuidado, existem pessoas que falam assim, mas na BNCC diz isso, na resolução diz aquilo, é sempre de acordo com o que está a pergunta, tá? Às vezes as leis têm algumas, né, divergências aí, na educação não tem nem tantas assim, mas acontece, né? Então você tem que responder de acordo com o documento. E aqui, de acordo com a Ressenei, né? Aqui fala de interação, ensinar, né? Abre a possibilidade de ensinar às crianças essa questão da interação entre homem e natureza. Diante da crise ambiental que ameaça a sobrevivência de todas as espécies vivas, inclusive a dos seres humanos, as pessoas não poderão mais interferir de nenhuma forma no meio ambiente. Aqui, né, é fatalista, né, não pode, não, né, não tem jeito, né, a gente precisa interferir de um modo sustentável, mas não mais interferir, não, né. O ser humano já nasce inserido no meio social e nele deve fazer história. Isto é dever fazer a sua história tomando como base o senso comum. Gente, educação visa o quê? Pensamento crítico, pensamento questionador. E o senso comum não é isso, né? O senso comum são essas ideias que circulam por aí, muitas vezes sem base científica, sem sustentação nenhuma. O ser humano pode ter a capacidade de interferir profunda e racionalmente na natureza. Até aqui estava legal. É superior a ela? Não, né? No documento, essa questão de colocar que o ser humano é superior, não, né? Aí hierarquizou, né? Homem, natureza, e aí não ficou legal. As pessoas civilizadas precisam copiar o modo de vida das comunidades primitivas, porque somente elas sabem preservar adequadamente a natureza. Aí também não, né, gente? Então, aí menosprezar todos os avanços científicos, também as comunidades primitivas têm a sua forma de cultura, a sua interação com a natureza, né? Mas isso não significa que agora a gente tem que abrir mão e voltar para uma cabana, né? Não é isso, não. E muitas são as formas de relação com o meio que os diversos grupos e sociedades possuem no presente ou possuíam no passado. Exatamente, né? Então é isso que a gente vem falando aqui. A forma de lidar com a natureza depende muito do contexto histórico, do contexto social, né? Da próprio desenvolvimento da humanidade. Então já teve várias formas, né? Várias formas de lidar aí com o meio, e é isso que a gente tem que ensinar, a importância, claro, né? Enfatizar aí a questão de trabalhar bem o meio ambiente, enfim. Mas aqui gabarito letra E, né?
e de escola. Essa por eliminação dava para chegar, né? Dava para chegar. Não é uma questão tão fácil assim, mas dava para chegar lá. Zilma Ramos de Oliveira, né? Que é a VUNESP ama de paixão, né? Cobra direto aí questões da Zilma, né? Tem aparecido bastante. E em Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, comenta que o estudo do papel do educador junto às crianças não pode descuidar do exame das relações que elas estabelecem entre si nas diferentes situações. Atos cooperativos, imitações, diálogos, disputa de objetos e mesmo brigas, entre tantos outros, são grandes momentos de desenvolvimento. E entre aspas, é o que a autora coloca, né? Todas essas situações que promovem o desenvolvimento da identidade e da autonomia são frequentes nas creches e pré-escolas. Na concepção da citada autora, quando essas circunstâncias ocorrem e o que os professores devem fazer. Então, gente, uma dica para a prova da VUNESP, é sempre importante esse texto, né? Ele dá pistas do que, na verdade, está se perguntando, né? Claro que você tem que ter ali uma base, né, sobre os autores, mas tem aí uma pista. O que os professores devem fazer nestas circunstâncias? Então vamos lá. Conversar, conversar e conversar. Criar condições para se lidar positivamente com essas situações. Colocar as crianças para refletirem sobre o ocorrido. Propor a mesma atividade em outro momento, mas com novos objetivos. Sugerir que as próprias crianças encontrem soluções para a situação vivida. Então, de acordo com a Zilda, né, que escreve lá em Fundamentos e Métodos da Educação Infantil, neste caso aqui, ó, que está falando entre não pode descuidar das relações que ela estabelece entre si, aí várias situações, atos cooperativos, imitações, diálogos, disputa de objetos e mesmo brigas, né? Então, os conflitos, muita gente acha que conflito é uma coisa ruim. Não, a gente precisa aprender a lidar com conflito, a lidar com situações adversas, e isso desde a mais tenra infância, ali na creche e pré-escola, a gente já começa a aprender isso. Então, o que a autora está propondo aí? Não é conversar, né, colocar as crianças para refletirem, né, sobre o ocorrido, não é pôr a mesma atividade nem sugerir. É letra B, criar condições para se lidar positivamente com todas essas situações que acontecem, né? Imitações, diálogos, brigas, disputa de brinquedo. Então, criar uma situação, né, para se lidar positivamente com essas situações. Gabarito letra B de bola, né? Vamos para 28, uma prova que cobrou muito o conhecimento aqui dos teóricos Vygotsky, Vallon e Piaget, né? Mas ficou aí mais no Vygotsky e no Vallon. Mas as obras, né? Principalmente o texto da Marta Coll de Oliveira, no De La Taille, que eu acho um livro extremamente difícil de ler, né? Ficou impressionado com o seguinte pensamento de Vygotsky: é a cultura que fornece ao indivíduo sistemas simbólicos de representação da realidade e, por meio deles, um universo de significações que permite construir uma ordenação, uma interpretação dos dados do mundo real. Ao longo do seu desenvolvimento, o indivíduo internaliza formas culturalmente dadas de comportamento num processo em que as atividades internas, funções interpessoais, transformam-se em atividades internas intrapsicológicas. As funções psicológicas superiores baseadas na operação com sistemas simbólicos são, pois, construídas, né? A. Quando as situações são percebidas como desafiadoras. B. A partir de dois processos, assimilação e acomodação, na relação entre o organismo e o mundo imaginado, de fora para dentro do indivíduo, por meios de insights. Então, aí vamos lá, né? Então, aqui, o pensamento do Vygotsky, cultura, né? Falando de cultura, então, nós nascemos e todo o desenvolvimento que existe, né? Todas as formas de expressão, desde comer, falar,
ritos, né? Por exemplo, cantar parabéns no aniversário, vamos falar da nossa cultura, né? Festa de ano novo, isso tudo faz parte da cultura. Tudo faz parte da cultura. O falar, o sentar na mesa, o comer de garfo e faca, tudo isso. E a criança vai aprendendo isso, né? Ela vai absorvendo, ela vai aprender a falar a língua portuguesa, porque ela vive num país que fala português. Se ela vivesse no Japão, ela ia aprender japonês, ia comer de hashi, né? Aqueles palitinhos. Ou até, se de repente ela já está numa região ali do Japão, que já tem outras características, ela ia comer de garfo e faca, depende muito da onde ela está, né? Então, tudo isso vai internalizando, né? E a gente vai ali sendo formado enquanto ser humano, né? E aí a banca aqui, né, colocou aí várias alternativas. Aí, conhecendo o pensamento de Vygotsky, você sabe que não é a questão do desafio aqui. Aqui, dois processos, aqui me colocou Piaget, né? Não é Vygotsky, assimilação e acomodação, são conceitos piagetianos, né? Na relação entre o organismo com o mundo imaginado, não. E aí sim, conforme o texto diz, né? Aqui está bem claro no texto, né? Cultura, tal, aí vai explicando aqui, o indivíduo internaliza formas culturalmente de fora para dentro do indivíduo, gabarito, letra D de dado, né? Uma questão que, se você fosse ali, desse uma pensada na prova, dá para chegar na resposta, né? Por meio de insights, nada a ver, né? Mas já anote isso aqui, ó, no seu resumo. Lembra que eu falo para vocês? Crie um caderno resumo, escreve lá, ideias de Vygotsky. Aí você coloca lá, tá no texto da Marta Kohl, aí é a cultura que fornece o indivíduo, papapá. Já anote isso aí, porque isso é você, quando faz questões, analisa uma prova, você estuda também. Outro texto aqui, ó, Piaget, Vygotsky e Vallon são autores que muito contribuíram para a compreensão do desenvolvimento humano. Todos os três, embora divirjam em vários pontos, né? E aqui, gente, uma coisa para abrir um pouco a nossa mente. Nós estamos vendo um momento muito polarizado, né? Quando chega a eleição, então aí que a coisa polariza mesmo. E aí as pessoas falam assim, eu não gosto desse, porque esse é comunista, eu não gosto daquele, porque é de esquerda, eu não gosto daquele, porque é de direita, eu não gosto daquele, porque é de centro. Gente, por exemplo, Piaget, Vygotsky, Vallon, tem várias divergências, mas é inegável que os três têm uma contribuição muito grande para a educação. A gente pode gostar mais de um, pode gostar mais de outro, né? Eu posso ter minha preferência pelo Vygotsky, o outro pode gostar mais do Piaget, enfim, é assim. Mas a gente tem que conhecer, né? Porque isso às vezes, faz com que a gente erre na prova, hein? Muita gente carrega isso para a prova, os seus pensamentos, as suas ideologias, né? Até nos comentários aqui do vídeo, não quer que eu nem fale disso, não quer que eu dê opinião. Gente, não é assim, calma, né? Vivemos numa sociedade democrática. Então, compartilham das hipóteses interacionistas, anota aí, né? Eles têm divergências, mas os três compartilham de hipóteses interacionistas. Conforme afirma Zida Ramos de Oliveira, dessa perspectiva não há uma essência humana, mas uma construção do homem em sua permanente atividade de adaptação ao ambiente. Ao mesmo tempo em que a criança modifica seu meio, é modificada por ele. Muita atenção nessa frase. A gente é modificado, mas também a gente modifica. Em outras palavras, ao constituir seu meio, atribuindo-lhe a cada determinado significado, a criança, né, é por ele constituída, cria hipóteses sobre seu ambiente, valoriza o seu modo e o objeto de conhecimento, revela-nos que a aprendizagem se subordina ao desenvolvimento, mostra que o conhecimento é constituído de individual para o social. Então vamos lá. Aqui, aqui é só uma questão de tradução, né, de interpretação. Se a criança modifica seu meio e é modificada por ele, aí ele falou, em outras palavras, ao constituir seu meio, a criança é por ele constituída, tá? Então eu sei que às vezes parece, né, não tem nada a ver, cria hipótese. Aqui a banca fez
é mais uma questão de interpretação do que de conhecimento dos autores, né? Porque ela pegou uma frase e falou em outras palavras, né? E aí você completa, a criança é por ele constituída, certo? Já que a frase dizia que a criança modifica o meio, é modificada por ele. Então, ao constituir seu meio, atribuindo a cada momento determinado significado, a criança é por ele constituída, certo? Então, também, letra A, né? Uma questão que, às vezes, na prova a gente está cansado, né? Aí a gente não chega nessa conclusão, né? Depois que passa a prova é bem mais fácil. Aqui, falando, é mais fácil, né? Mas na hora da prova é que o bicho pega. Oliveira, 2015, apresenta no capítulo 7 instrumentos para o professor aprimorar o seu trabalho na educação infantil, apontando a avaliação como o primeiro deles. Então, aqui uma dica importante. A avaliação tem caído demais, né? E sempre aquela dica de pensar a avaliação como um instrumento mais amplo. Toda vez que você vê alguma coisa na educação, principalmente prova da VUNESP, que restringe, que separa, que segrega, né? Você vai ver que a alternativa não tem nada a ver com os pensadores que estamos analisando. Também Hoffman se dedica a analisar as práticas avaliativas da pré-escola à universidade e a propor procedimentos coerentes com o trabalho educativo de qualidade para todos. Essas duas autoras levam em consideração concepções psicogenéticas sobre as relações entre aprendizagem e desenvolvimento e propõem a avaliação seja utilizada para um diagnóstico inicial que sirva de base ao planejamento, assim como para uma verificação dos progressos das crianças a cada 3 meses. Né? Aqui o problema foi colocar essa ideia dos 3 meses aqui, que não tem no pensamento da Hoffman, né? Esse período aí, 3 meses e tal, né? Verificação também ficou. B. Sirva-se exclusivamente da observação desarmada das crianças em atividade e do registro do avanço do seu desenvolvimento espontâneo na creche e na pré-escola. Também não é isso, né? Até porque a palavra exclusivamente aqui, né, complica um pouco essa resposta. C. Volte-se à aferição dos pré-requisitos à alfabetização, né? Que o currículo da pré-escola deve desenvolver de modo a evitar seu fracasso. Não tem nada a ver a alfabetização na pré-escola, né? A gente conhece aí, não é isso, certo? Faça parte do ensinar que dialoga com aprender. Olha aqui, DNA da educação. Diálogo, né? A palavra diálogo tem muito a ver com os autores contemporâneos, diálogo com aprender das crianças, utilizando-se para isso da observação crítica, do registro criterioso e da problematização. Opa, achamos aqui a nossa alternativa, letra D, de diagnóstico, né? Letra D. Então, aqui coerente com o pensamento de Hoffman e de Oliveira, tá? Detecte qual o nível de desenvolvimento real atingido pela criança para oferecer-lhe apenas atividades que ela já possa realizar sem auxílio de outro. Essa palavra apenas é uma palavra limitadora, né? Então, aí a gente fica aqui realmente, letra D, de dado, que traz aí o diálogo, né? Observação crítica, registro criterioso, problematização. Vamos para Zabalza. A VUNESP também gosta do Zabalza, né? Apresenta a organização dos espaços como um dos 10 aspectos chaves de uma educação infantil de qualidade, com o argumento de que essa etapa da educação possui características muito particulares no que se refere à organização do espaço a qual necessita. Lembra, é uma prova de educação infantil, então, questão do espaço é muito importante. Bacedas analisa a adequação, organização do espaço para as instituições de educação infantil, distinguindo as diferentes tarefas e os diferentes atores necessários ao trabalho educativo e ao respectivo espaço desejável para o bom desempenho. Observando tais aspectos, esses autores, entre outros, consideram que para uma educação infantil de qualidade adequada,
A organização dos espaços exige que eles sejam A. Planejados para o tamanho das crianças que vão utilizá-los, higienizados diretamente, sejam eles externos ou internos, incluindo nesses cuidados os equipamentos e brinquedos. B. Amplos. E começou com a palavra que, eu falo que é DNA da educação, hein? Amplo, né? Acolhedor também, ó. Integrando, ó. Educação é integrando os internos e os externos, mobiliados e divididos de modo adequado e flexível para uma utilização que atenda ao trabalho na educação infantil, seus princípios. Gostei muito dessa aqui, letra B, né? Se eu estivesse fazendo a prova, marcaria letra B, mas eu ia ler as outras, tá? Amplos, com mobílias adequadas ao tamanho das crianças e, sobretudo, seguro para elas, do ponto de vista da higiene e da prevenção de acidentes. D. Claros e arejados, com tapetes fixos e macios, almofadões, além de variedade de brinquedos de tamanho médio, coloridos e higienizados. Limpos e atraentes, decorados com cores vibrantes e variadas com mobiliário de cantos arredondados, né? Então aqui, pegando a ideia dos Abalsa e de Bacedas, né? Aqui vamos para a letra B, de bola, né? Que é exatamente isso que os autores falam, né? Os autores não vão falar de canto arredondado, né? Tapete fixo, nada disso. Então, letra B, de bola, tá? Vamos para número 32. Na educação infantil, o desenvolvimento do currículo exige. Mas essa ficou comentando a 31, não foi uma questão fácil não, né? Você não... podia errar ali. Da educação infantil, o desenvolvimento do currículo exige especial atenção aos interesses da criança para articular vida e conhecimento, obtendo assim aprendizagens significativas. Nesse sentido, a obra Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, de M. Carmen S. Barbosa, em parceria com M. da Graça, né, que é Maria da Graça, se eu não me engano, contribui efetivamente ao explicitar que a pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos de organização pedagógica, porque, entre outros fatores, contempla uma visão multifacetada dos conhecimentos e das informações. Aí vamos ver as alternativas. A. O que favorece um planejamento de ensino interdisciplinar, integrando em cada projeto conteúdos de todas as áreas do conhecimento do currículo da educação infantil. B. O que permite aos professores escolherem os temas que mais dominam para elaborarem os projetos, criar situações de aprendizagem sedutoras aos alunos de sua turma. Veja que é uma inversão, né? Não é os professores ali que tem que escolher os temas de acordo com o que eles dominam, tá? Então aqui a gente já descarta, né? C. Num processo criativo para professores e alunos, cabendo ao professor articular o tema com os objetivos gerais previstos para o ano letivo, prever conteúdos a serem trabalhados e atualizar-se em relação a eles, a qual respeita inteiramente a curiosidade da criança, deixando-a livre para desenvolver e explorar seu mundo, devendo o professor fazer intervenções apenas quando solicitado, no sentido de apoiar a atividade do aluno, em consonância com a curiosidade natural das crianças, a qual é dirigida para os temas que contemplam os conteúdos estabelecidos por ano letivo, por meio de intervenções do professor que sejam criativos e estimuladores. Uma questão difícil, né? Não tem assim nenhuma alternativa tirando essa B aqui, né? Que a gente elimina de cara. As outras a gente poderia ficar em dúvida, aí realmente precisaria conhecer aqui, né? A ideia dos projetos pedagógicos na educação infantil, dessa questão de desfavorecer aí, né, uma aprendizagem significativa, porque traz uma visão mais ampla, multifacetada e tal, né? E, portanto, aqui seria gabarito letra C. Mas veja, não é uma questão fácil para eliminar, porque não, né? A gente, claro que aqui, por exemplo, né, quando fala devendo o professor fazer intervenções apenas quando o solicitado, fica muito solto, né? Então a gente também eliminaria
a letra D. Aqui poderia ficar em dúvida e tal, né? Mas realmente é letra C, de casa. Mas você vê, não tem alternativa assim. 2 alternativas você elimina assim tranquilo, mas as outras você fica ali, né? Dando aquela pensada. Não foi tão fácil. 33, a Bausa, de novo, no capítulo 5, Qualidade em Educação Infantil, apresenta entre os 10 aspectos-chave de uma educação de qualidade o trabalho com os pais, as mães e o meio ambiente, escola aberta, argumentando que o trabalho educativo é enriquecido com essa participação, pois o meio social, natural, cultural é um imenso salão de recursos formativos. Por sua vez, o parecer CNCB 20/2009, em seu item 8, refere-se à parceria das escolas com as famílias na educação infantil, como necessária e fundamental. Analisa que elas constituem o primeiro contexto de educação e cuidado do bebê e que quando a criança passa a frequentar a escola, é preciso refletir sobre a especificidade de cada contexto do desenvolvimento da criança e a forma de integrar ações e projetos educacionais das famílias e das instituições. Pois, consideradas as características das crianças de 0 a 5 anos, impõe-se, então, a importância do contexto, né? Sempre estou falando isso, estou batendo, gente, contexto, né? Contexto local, muito importante, a questão de respeitar a diversidade, a cultura, né? Então, vamos lá. A adoção na escola das práticas de cuidados que cada criança recebe de seus pais em casa, uma tarefa adicional aos professores de orientar os pais em seu já extenso dia a dia de trabalho na escola, a mediação de gestor educacional, porque fatalmente surgirão conflitos entre a escola e as famílias, o exercício do diálogo entre escola e família para que as práticas junto às crianças não se fragmentem, uma espécie de contrato entre pais e professores, de modo que uns não invadam a área de atuação dos outros. Então, vamos lá. Aí a palavrinha-chave ajudou, né? Palavra que faz parte do DNA da educação, e aqui estamos falando de família e escola, e aí eu citou aqui o parecer 20/2009, e o gabarito é o exercício do diálogo entre escola e famílias, para que as práticas junto às crianças não se fragmentem. Então, é importante esse diálogo para que as ações sejam no mesmo sentido, sejam positivas, sejam integradas, como a gente fala, né? Então, aí a letra D, né? Aqui não, a letra A, que fala práticas de cuidado que a criança recebe de seus pais em casa, uma tarefa adicional, nada disso, né? Então, aqui já falando de conflito entre a escola, não. Portanto, letra D. Mas também, vocês viram que não é aquelas alternativas assim dadas, né? Para Henri Vallon, a infância corresponde a um período de vida de fundamental importância. Daí a necessidade de se dar a ela o máximo de atenção possível. Ela concebe o desenvolvimento humano como uma construção progressiva em 5 estágios, sendo um deles o do personalismo, conforme explicitado na obra de Henri Vallon, uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. No estágio do personalismo, que cobre a faixa de 3 a 6 anos, a tarefa central é a formação da personalidade, a construção da consciência de si, que se dá por meio das interações sociais, reorienta o interesse da criança para as pessoas. A obra citada cita ainda que para Vallon, nesse estágio, a predominância então estamos falando de 3 a 6 anos, aí da imitação, da imaginação, das relações afetivas, da categorização mental, do pensamento abstrato. E aí, gente, VUNESP tem cobrado muito essa questão do estágio de desenvolvimento aí do Vallon, os 5 estágios. Então você tem que pegar isso, fazer um resumo, né? Porque tem caído bastante nas últimas provas da VUNESP. A VUNESP não era tanto de cobrar isso, mas agora está cobrando. E aqui, né, gente,
Aí, falou de Valon, a gente já associa a afetividade, eu pelo menos associo, né? Então, se eu tivesse lá e não lembrasse dos estágios, eu já ia na letra C, e realmente é das relações afetivas dos 3 aos 6 anos. Mas é importante você ir lá, né, olhar o estágio do personalismo, né? E aí, nesse estágio, há a predominância, sim, das relações afetivas, mas é importante você conhecer os outros estágios para você não errar, porque tem caído bastante nas provas da VUNESP, tá? Tá aparecendo, 35, as crianças são os jovens de amanhã, e os adultos de depois de amanhã. São a sociedade em reconstrução e por isso a educação é do interesse de todos os adultos, pois envolve a disputa por diferentes futuros possíveis. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reconheceu a educação como direito público subjetivo e estabelece níveis de responsabilidade para sua garantia nas esferas federal, estadual e municipal. No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal 8.069 de 90, assim como a Lei Diretrizes e Bases, a LDBEM 939496, e a Resolução 5 de 2009, que define as diretrizes para a educação infantil, todos os documentos amarradinhos, né? Estabelece que a ação educativa com as crianças nas instituições que lhes são próprias seja, né, compartilhada por diferentes profissionais necessários ao atendimento dos sujeitos, assim como seus pais ou responsáveis, os quais têm o direito de ter ciência do processo pedagógico e de participar da definição das propostas educacionais. B. Compartilhada por docentes, funcionários e gestores da unidade, sendo esses últimos os únicos a se comunicarem com as famílias. Ó, como limitou? Limitou, né? E aí toda vez que eu falo para vocês, limitou, só esse, desconfia, né? Desconfia, eu já marcava aqui, ó, já é errado. Limitou, né? Receber, imagina, só só o gestor vai poder falar com a família. C. Desenvolvido em parceria com as famílias e a comunidade próxima interessada, repartindo com ela as atribuições cotidianas e a responsabilidade em prestar conta ao poder público pelos resultados alcançados e recursos gastos. Desenvolvida sob a exclusiva responsabilidade de educadores habilitados. Olha como limitou. Exclusivo, né? Limita. Para o exercício da docência, os quais devem responder ante a sociedade pelo cumprimento das diretrizes legais e pedagógicas pertinentes. E aí, planejada em nível nacional para garantir o perfil de cidadania desejado e acompanhada por meio de avaliações padronizadas e objetivas, né? Padrão, aqui também não, né? Portanto, aqui, gente, o gabarito é realmente a letra A, ó, compartilhada por diferentes profissionais necessários ao atendimento dos sujeitos, assim como seus pais ou responsáveis que têm direito de ter ciência do processo pedagógico, de participar das propostas educacionais, gabarito letra A, né? Aí pensando aqui na resolução 5 também, tá? 36, a resolução 5, né, e o parecer 20 de 2009, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, documento que você deve conhecer se você vai prestar para educação infantil, define que essa primeira etapa da educação básica é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam, né? Lembra que eu falo educar e cuidar são indissociáveis e inseparáveis, de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial. Oliveira, 2015, em tópico sobre as inter-relações entre as atividades educativas e as de cuidados, argumenta que elas são aspectos da mesma experiência do ponto de vista da criança e, com base nas citadas diretrizes nacionais, recomenda que sejam propiciadas às crianças.
Aí vamos lá. Rotinas de cuidados animadas com cantigas e brincadeiras, distraindo-as e evitando que chorem durante a troca de fralda e outros procedimentos de higiene. Essa é até engraçada, né, gente? Não, né? Tem essa recomendação. Situações de aconchego e carinho, principalmente para aquelas cujas famílias deixam a desejar, nesse aspecto tão importante do cuidado para um desenvolvimento saudável, né? Situações em que são educadas por professoras devidamente habilitadas e situações nas quais recebem cuidados sempre que necessário, dispensado por atendentes treinados. Olha como separou aqui, né? O educar do cuidar. Separou o educar para o professor, o cuidar para outra atendente. Aí tem problema, né? Não pode separar isso. Situações de aprendizagem mediadas, integradas na própria rotina, para elaboração de sua autonomia nas ações de cuidado pessoal. Aí falou duas coisas importantes. Aprendizagem mediada, integração, né, que é outra palavra que está no DNA, autonomia, que é muito importante na educação infantil. Auto-organização, saúde e bem-estar. É a letra D, né? É a letra D de dado, né? Letra D de dado. E aqui, ó, rotinas de cuidado voltadas ao seu bem-estar, higiene e saúde, com prioridade nas creches e apenas complementarmente nas quais já predominam atividades educativas. Ó, separou, né? E aqui é letra D, realmente, gabarito letra D de dado. Aí sempre muito cuidado, gente, né? Educar e cuidar são indissociáveis, responsabilidade de todos. Não tem isso. O cara faz só cuidado, o outro faz só... Não. Quem está cuidando está educando, quem está educando está cuidando, tá? Nunca esqueça disso. Mas não concordo com isso. Se você não concorda, se responder outra coisa, você vai errar a questão, né? Você vai errar a questão. Tem muita gente, né? Eu tenho percebido em alguns comentários que a pessoa quer colocar a sua opinião. Mas a pergunta não é sobre a opinião do Fábio, sobre a opinião da Tereza, do José, do Miguel, do João. A pergunta é sobre a legislação e sobre os autores. É isso que a banca quer saber, se você conhece o pensamento deles, né? Se tiver uma questão dissertativa, onde você tem que fazer um texto argumentativo, aí sim, com base em conhecimentos, né? Você não pode chegar lá e simplesmente querer criar uma teoria lá, né? Enfim. Mas você, com base no documento, nas leis, você pode responder. Gente, por quê? Nós seremos, né? Vocês vão passar no concurso, vocês vão ser servidores públicos, vocês têm que seguir a lei. O servidor público tem que seguir a lei. Mas eu não concordo. Aí você tem que, né, votar em deputados, senadores que pensam como você, para mudar a lei, enfim. Mas, enquanto nós estamos no serviço público, nós temos que seguir a lei. E por que eu estou falando isso? Para você ter muito cuidado, porque eu vejo gente que eu já enfrentei isso. Eu era uma pessoa muito questionadora, muito crítica, ainda sou, mas eu levava isso para a prova. Então eu queria responder criticando, queria fazer lá mobilização na prova. Não dá certo, porque você não passa, né? E aí o seu objetivo não é atingido. Vamos lá. A educação tem por finalidade o desenvolvimento integral do educando, envolvendo os aspectos cognitivo, afetivo, social e psicomotor. Olha aí de novo, hein? Estudiosos da área da psicologia, como Vygotsky e Vallon, destacam a importância do desenvolvimento motor da criança, pois o mesmo interfere na cognição, na linguagem e na afetividade. De acordo com Miller, a educação psicomotora é uma técnica que abrange todas as aprendizagens da criança, sendo indispensável nas aprendizagens escolares e, por isso, devendo ser tratada desde a escola maternal. Para ela, né, o esquema corporal, a lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal e... são aprendizagens que deverão ser trabalhadas pelos professores com seus alunos. Assinale a alternativa que corretamente, né, completa a lacuna do texto. O grafismo, o mimetismo, a criatividade, a sociabilização, a memorização. Confesso para vocês, gente,
que eu não lembrava desse trecho aqui, né? Tá? Eu erraria essa questão. Eu erraria porque eu iria na socialização, já ia pensar nisso, né? Mas na verdade, preencher a lacuna aí, a autora coloca o grafismo, tá? Então, eu achei essa questão bem difícil. Porque se não lembrasse desse texto, gente, aí você ia lá no criatividade, sociabilização, né? E aí a gente dança, né? É assim que a gente erra também, né? Aí você fala assim, nossa, mas você não precisa acertar todas as questões da prova, você precisa acertar uma quantidade que te coloque numa boa colocação para você ser aprovado, tá? Mas essa aqui é aquela questão que se você não lembrar, você, né, vai ali bom, aqui tá falando disso, importante, sociabilização, né? Aí não, é o grafismo, né? E aí você erraria, tá? Eu erraria essa questão. Eu erraria bonito aí, né? Porque falou de educação psicomotora, né, de afetividade, eu já pensei logo, já comecei a relacionar com socialização. E aí, na verdade, é o grafismo, né? A banca aqui é aquelas questões que a banca prepara e você cai, né? Aí não tem jeito. 38. Dots, né? Em Aribas, destaca que na primeira infância dificilmente pode-se falar em desenvolvimento sem falar de motricidade, a qual se desenvolve em 3 fases: organização tônica, organização motora dirigida a funções elementares de apreensão e locomoção e automatização das funções adquiridas em etapas anteriores. A motricidade e a expressão corporal são bastante exploradas por Aribas, que recomenda propor a crianças tarefas de manipular, lançar, receber, esbarrar, pegar, largar e conduzir, porque essas tarefas são fundamentais para o desenvolvimento da criatividade, lateralidade, expressividade, noção espaço-temporal e coordenação óculo-manual, né? Também uma questão difícil, porque aquilo, se você não mergulhou lá no conhecimento desse texto, da motricidade e tal, né? Mas aqui a gente ia eliminando, assim, criatividade, né? Não. Lateralidade, também não, né? Aí a gente ficaria em dúvida, noção espaço-temporal, será isso? Né? Mas na verdade o gabarito é letra E, coordenação óculo-manual. Também achei uma questão difícil, né? Uma questão difícil. Eu acho que essa eu também errava, porque eu tendia a marcar noção espaço-temporal. Por quê? Porque tem autores que você não lembra, você leu faz muito tempo, na faculdade, né? Aí você pegou lá o edital, não deu para dar aquela lida, isso acontece, gente, faz parte. Mas o importante é você ter um número de informações que te propicie lá, né, ir para a prova para você acertar 80%, 85%, né? Às vezes não dá para acertar tudo, é assim mesmo, tá? 39. E ainda mais essa que não foi uma prova tão fácil assim. A professora Cristina propôs para as crianças a brincadeira de pega-pega corrente. Adoro essa brincadeira, né, gente? Essa brincadeira é muito legal. O pegador deve correr com o objetivo de tocar outra criança que esteja fugindo. Assim que for tocada pelo pegador, aquela que foi tocada deverá dar-lhe a mão, tornando-se mais uma pegadora, formando assim uma grande corrente de pegadores. Esse é um tipo de brincadeira que envolve a ludicidade e proporciona aos participantes atenção, agilidade, velocidade de reação, cooperação, entre outros benefícios. De acordo com a literatura da área, o pega-pega corrente, no âmbito do desenvolvimento psicomotor, propicia ao escolar coordenação motora, relação corporal, corpo-tempo, percepção temporal, e aí manipulação e audição, relação corpo-espaço, relação audição-espaço, imitação e ritmo, tato e audição. Essa aqui, por eliminação, né, relação corpo e espaço, né, que é muito importante, já que você está ali com outras pessoas, né, então você tem que ir ali, né, tanto estimula a coordenação motora como a colaboração, porque quando a corrente fica muito grande, você tem que articular.
fica mais, né, abrangente, mas também requer mais articulação, enfim. Então é uma brincadeira bastante legal aí. B, relação corporal. Não, aqui não tem a ver com audição, manipulação, imitação, tato também não. É por eliminação. Essa aqui foi um pouquinho mais tranquila. 40. De acordo com a Ribas, as atividades de lançamento e recepções na escola da educação infantil, na escola de educação infantil, em especial utilizando uma só mão, constitui uma grande ajuda no desenvolvimento do processo do simbolismo, da organização do espaço, da expressividade, do predomínio lateral e da audição. Aqui também, né, por eliminação do predomínio lateral, né? Aí então fala lançamento utilizando só uma mão, não tem a expressividade, organização do espaço, simbolismo, audição. Também aqui daria para chegar na conclusão e marcar a letra D de dado, né? Porque vem uma sequência aí sobre questões de psicomotricidade, de movimento e tal. Então, aqui daria para a gente chegar nessa resposta. Craig e Karcher destacam entre 3 e 4 anos de idade surge um tipo de jogo mais complexo, que se caracteriza pela elaboração de cenas inteiras que vão ficando cada vez mais ricas e detalhadas. Nessa fase, a criança dedica longos momentos ao jogo solitário, criando monólogos e assumindo diferentes papéis. Essa atividade recebe a denominação de exercícios sensórios motores, jogo de regras, faz de conta, jogos funcionais, jogos de raciocínio. Aí olha só, tipo de jogo mais complexo, elaboração de cenas inteiras, ricas e detalhadas, né? Dedica ao jogo solitário. O que nós estamos falando aqui? Do faz de conta, né? 41, faz de conta. Essa aqui, né? A gente um pouco tenta lembrar da infância e fala, né? Ali, quando você começa a inventar, né? Pega uma caneta e transforma aquela caneta num, como é que se diz? Num robô, né? Aí você já inventa, pega um lápis, o lápis vira o inimigo. Enfim, eu quando era criança, eu gostava de fazer desfile de escola de samba. Aí pegava a caixa de sabão, né, botava uns negócios, aí fazia a escola de samba inteira, assim, né? Sozinho, brincando. Então, era criatividade, né? Ali, tal, né? Então, sempre na época de carnaval eu ia, né? O faz de conta ali, imaginação. Tá? Então, 41, faz de conta. Kishimoto, que também despenca, a VUNESP ama de paixão essa autora, né? Aborda os diferentes tipos de jogos na educação infantil, entre eles o uso do brinquedo-jogo educativo com fins pedagógicos, ressaltando como instrumento de ensino e aprendizagem do desenvolvimento infantil. De acordo com Kishimoto, a utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação, né, típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de parceiros, bem como a sistematização de conceitos em outras situações que não jogos. Assinale a alternativa que completa a lacuna, né? Aí, interna, de poder, né? De poder não cabe, que é a motivação de poder típica do lúdico, não. Extrínseca também não é típica do lúdico, né? De afiliação também não, né? De realização, né? Mas na verdade estamos falando da motivação interna, tá? Que é típica do lúdico, uma questão aí difícil, né? Que foi bem, mas, né, para quem é da educação infantil, é a base ali da educação infantil. 43, Recenei, né? De novo, volume 3, é analisada a presença da linguagem oral e escrita na educação infantil e destaca-se a importância das práticas adotadas serem coerentes com o processo que as crianças estão vivendo em sua aprendizagem e seu desenvolvimento integral. Nesse sentido, são apresentados argumentos embasados nas concepções psicogenéticas de Jean Piaget, que serviram de referência para as pesquisas e reflexões de Emília Ferreiro, né, e Ana Teberoski, e B. Cardoso, as quais descrevem e analisam as aprendizagens da leitura e da escrita como um processo, né? Então vamos lá.
espontâneo, decorrente do desenvolvimento psicomotor da criança, que acompanha a sua idade cronológica e que deve ser bem aproveitado pelos educadores, mas nunca acelerado. B, complexo, que depende do ensino sistematizado da escola para a devida apropriação pela criança, dos códigos e convenções que transcrevem os sons para sinais e gráficos. C, de construção conceitual pela criança, a partir de problemas que ela se coloca ou convivendo em contextos letrados e com cujo percurso lógico o ensino escolar deve dialogar. Aí as palavras-chave, né, gente? Diálogo, contexto, né? Percurso lógico. Eu já responderia C, né? D, estruturado em etapas cuja sequência é invariável, mas cuja duração pode acelerar por ensino escolar voltado ao desenvolvimento das habilidades psicomotoras cruciais para o seu avanço. De natureza psicossocial, fortemente associada ao capital cultural da classe social de origem da criança, na qual a interferência do ensino escolar tem um alcance apenas mitigador das desigualdades historicamente construídas. Portanto, aqui é letra C, realmente de C de casa, né? De construtivismo. E é importante, né? Jean Piaget, um autor que é a referência, né, do construtivismo, que ele influencia aqui os pensamentos de Emília Ferreiro, Ana Teberoski, B. Cardoso, e aqui estamos falando aqui, né, de construção conceitual pela criança a partir de problemas que ela se coloca ao conviver em contextos letrados, tá? Marca aí que isso é importante, tá? Então, 43, letra C, e está de acordo com o Rissenei, né? 44, conforme o artigo 8 da Resolução 5 de 9, né, que é as diretrizes curriculares para a educação infantil, aí, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Por sua vez, o artigo 9 dessa mesma resolução estabelece que as práticas pedagógicas que cumprem propostas para a educação infantil devem ter como eixos norteadores, né, a linguagem e a cultura, interações e convivências, interações e brincadeiras, aprendizagem e socialização, tradições culturais e brincadeiras. Essa é uma pergunta clássica, né? Eixos norteadores da educação infantil, interações e a brincadeira, né? Então essa aqui, assim, para quem já vem fazendo prova, né? Essa aqui não teria muita dificuldade, tá? Bom, agora, talvez a pessoa que está começando, né? Ou que ainda não se apropriou ainda desses conceitos, é importante. Eixos norteadores da educação infantil, interações e brincadeiras, anota aí, coloca na parede para você não errar mais isso, tá? Certo? 45, Rissenei de novo, né? Volume 3. Ao abordar as ideias e práticas correntes para o desenvolvimento da linguagem oral, destaca a roda de conversa como prática bastante presente na educação infantil brasileira, embora nem sempre realizada com uma concepção coerente e consequente em relação a esse objetivo. Também a obra Palavra de Professor, Tateios e Reflexões na Prática da Pedagogia de Freinet, organizada por Ferreira, traz um artigo de Andrea F. Siste sobre a roda de conversa na educação e nas séries iniciais. As análises e argumentações apresentadas nessas duas obras permitem considerar as rodas de conversa como um momento fundamental na relação afetiva entre a professora e as crianças e das crianças entre si, pois cada um pode ver e ouvir os demais e ser visto e ouvido por eles. Nos textos citados, recomenda-se que, para favorecer o desenvolvimento da linguagem oral das crianças nas rodas de conversa, o professor deve, né? Então vamos lá, ver aí um texto grande, né, falando da roda de conversa, dar a palavra a uma criança por vez para responder ao que ele perguntou, de modo que todos aprendam a respeitar a vez do colega e esperar a sua.
como um aprendizado fundamental para as atividades pedagógicas escolares. Utilizar uma linguagem que imita a maneira de falar das crianças do grupo, para estabelecer uma aproximação maior com elas, criando um contexto de acolhimento, encorajamento para a fala delas, inclusive com a introdução de cantorias coletivas. Aproveitar o momento em que todas as crianças estão com a atenção concentrada nele para desenvolver suas habilidades de linguagem oral, com atividades lúdicas, por exemplo, de cantar e bater palmas, repetindo sua pronúncia correta. D. Criar situações de livre interação entre as crianças e observar sua linguagem oral, avaliando e registrando se o grau de maturação biológica própria para a sua idade cronológica já foi atingido, para melhor selecionar os conteúdos que introduzirá. E conduzi-la de olhos e ouvidos bem abertos e atentos, fornecendo os elementos a respeito do que a criança falou, para ela estruturar sua narração com perguntas. Quem fez isso? Com quem você estava? E outras, dialogando no contexto de comunicação. Aí, palavra-chave, né? Dialogando, né? Que é gabarito letra E, né? E de escola, tá? Então aqui, nem situação de livre interação, não, aí, por quê? Está falando da obra. E a obra, né? Então esse contexto, sempre que aparece a questão do diálogo, né? Da interação, da pergunta, é gabarito letra E, tá bom? Referencial curricular, novamente, volume 3, aborda a importância das artes visuais no contexto desse nível, dessa etapa da escolarização. As artes visuais devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e características próprias, cuja aprendizagem no âmbito prático e reflexivo se dá por articulação dos seguintes aspectos: a reprodução, a valorização e a reflexão, o fazer artístico, a apreciação e a reflexão, o fazer artístico, a comunicação e a apreciação, a memorização, a comunicação e a valorização. Aí quando a gente vê aqui reprodução, memorização, não está de acordo com o DNA. Memorização, ó, a gente já eliminaria, né? Eliminaria 3. Aí ficaríamos aqui, ó, fazer artístico, a comunicação e a apreciação, mas o gabarito aqui é letra B, o fazer artístico, a apreciação e a reflexão, né? Reflexão sempre importante aí. Então, gabarito letra B, de acordo com a Receney, certo? 47. Em curso de atualização docente, Rosana teve a oportunidade de conhecer o RCN, para Receney, né, para educação infantil. Ao estudar o volume 3, há uma parte destinada ao ensino e aprendizagem da matemática. Nesta chamou a sua atenção o seguinte trecho: algumas interpretações das pesquisas psicogenéticas concluíram que o ensino da matemática seria beneficiado por um trabalho que incidisse no desenvolvimento das estruturas do pensamento lógico-matemático. Assim, consideram-se experiências chaves para o processo de desenvolvimento do raciocínio lógico e para a aquisição de noção de números as ações de ordenar, seriar e comparar objetos, sempre de forma lúdica e prazerosa, em situação de competição entre pares, com o simples objetivo de organizá-los, de forma espontânea e não dirigida, né? A gente tem muito cuidado com essa questão que muitas vezes aparece na educação infantil, de forma espontânea, né? Então, já desconfia. Aqui, ó, com simples objetivo de organizá-los, é muito limitante, né? Aí a gente poderia, de forma lúdica, prazerosa, será? Ludicidade, tem tudo a ver, né, com as crianças. Essa aqui poderia dar muita dúvida se você não conhecia o volume 3, tá? Mas o gabarito é em função de diferentes critérios. Letra E, comparar objetos em função de diferentes, né, critérios, tá? Letra E de escola. Viram que o volume 3 caiu assim demais na prova, né? 48. É comum pensar que o primeiro contato da criança com a matemática é de ordem quantitativa.
mas conforme os Molle, né, Katz-Molle, que cai demais também, o desenvolvimento infantil em determinado período da infância é essencialmente espacial, razão pelo qual o trabalho docente ao abordar a geometria deveria estar fundamentalmente voltado para o desenvolvimento das competências espaciais da criança. Contudo, como ela alerta, para desenvolver suas potencialidades espaciais, uma pessoa tem que viver no espaço, mover-se nele e organizá-lo. Pensar a organização do espaço como uma necessidade que nasce de dentro para fora nos dá indicação de que a geometria a ser desenvolvida na educação infantil não pode ser uma geometria estática de lápis e de papel apenas, nem ao menos está restrita à identificação de nome de figuras. É necessário pensar uma proposta que contemple simultaneamente 3 aspectos para seu pleno desenvolvimento: a orientação e percepção espacial e o desenvolvimento de noções geométricas propriamente ditas. O que completa, né, essa frase? Aí coloca lá: utilização adequada do espaço das folhas de caderno, a escrita da esquerda para a direita, de cima para baixo, a organização dos objetos pessoais na sala de aula, a representação de formas geométricas e a organização do esquema corporal. Essa é o gabarito, né? Organização do esquema corporal, a orientação e percepção espacial e o desenvolvimento de noções propriamente ditas, né? Aqui o texto deu umas pistas, né? Aí a gente já eliminaria essa coisa de caderno, de escrita, né? Que ele está falando aqui, ó. Não, né? Aonde está? Não se restringir, né? Ao lápis, né? Para pensar uma proposta ampla, ó. Não pode ser uma geometria estática de papel, né? Aí fala aqui, ó, está restrita a identificação, né? Então a gente já eliminaria essas duas aqui e a D, e aí ficaríamos aqui na dúvida, mas é a letra E de escola. 49. Observando as crianças pequenas, nota-se que elas desde muito cedo demonstram saber que as coisas possuem tamanhos, pesos, volumes, assim como temperaturas diferentes. Pode-se observar também que informalmente elas realizam comparações e estabelecem relações. Para além dessas observações empíricas, quando se trata de grandezas e medidas, o referencial curricular, né, o RECENEI, volume 3, dispõe que na educação infantil o professor pode criar situações nas quais as crianças pesquisem formas alternativas de medir, propiciando oportunidades para que tragam algum instrumento de casa. Nessas situações, como o uso de diferentes unidades de medida que conduz a diferentes resultados na medição de um mesmo objeto, o professor deverá mediar a atividade das crianças, para que a utilização de uma unidade padronizada apareça como resposta às exigências do currículo oficialmente estabelecido, às necessidades de comunicação entre elas, às demandas dos cotidianos da criança, às exigências das práticas culturais, à curiosidade das crianças. E aqui, né, apareça como resposta às necessidades de comunicação entre elas. Aí, volume 3, né, gabarito letra B. E aí, gente, ó, caiu muito o volume 3. O que acontece? Você vai fazer aí uma prova da VUNESP. Tem lá RECENEI, você vai fazer para educação infantil? Estuda o volume 3, né? Estuda com atenção, pega essas questões, anota os principais pontos. Vocês viram que foram detalhes aí, que se você não tiver o conhecimento do documento, né, aí complica, né? Complica, certo? Vocês viram várias e várias questões aí. De acordo com o Referencial Curricular Nacional, volume 3, né, eu vou falar uma coisa aqui, eu não gosto quando a banca centra fogo muito num documento, tá? Primeiro que eu acho que não é muito legal, porque limita, né, fica muito focado num documento só, e de repente uma pessoa que estudou mais a RECENEI, ou que conhece mais a RECENEI, ou que até fez um trabalho de TCC sobre a RECENEI, tem vantagens, né? Porque caiu só volume 3 aqui praticamente, né? Então, eu não gosto muito quando a banca faz isso, eu acho que ela limita, né?
Pega um cara lá que conhece Resenem, mas não conhece as outras coisas, ele teve uma vantagemzinha aqui. As crianças, desde bem pequenas, podem e devem utilizar os números em distintos contextos. Segundo esse referencial, para elas, os aspectos relevantes da numeração são os que fazem parte de suas vidas cotidianas. Depreende-se desse documento que o professor pode colaborar para a ampliação das experiências numéricas das crianças, ajudando-as a avançarem em suas aprendizagens, ao propor-lhes diferentes tipos de problema, brincadeiras com utilização de contagem, charadas com valor posicional do número, tarefas de casa para fixação do que foi ensinado em classe, atividades de memorização da sequência numérica até 100. Atividade de memorização não combina, né? E aqui nós estamos falando aqui, a ampliação das experiências numéricas. Ampliação, palavra-chave, né? Portanto, diferentes tipos de problemas. Se queremos ampliar, quanto mais problemas diferentes utilizarmos, melhor. Então, sim, chegamos ao final, 50. Aqui já fiz a minha criticazinha, né, que eu achei que a banca centrou muito fogo no PCN, no Resenei, né, mas faz parte, né, faz parte. Bom, mas aí você já fica esperto, estuda, atento para você ir bem nas provas da VUNESP. Grande abraço, até a próxima.